Eu agradeço o reverendo Knight, o convite para estar aqui, poder ajudá-lo. É sempre uma honra, né? Uma bênção poder ajudar o reverendo Knight, que sempre foi um amparo, um amigo, um colega valoroso que nos ajudou também em muitos momentos. Que Deus o abençoe, Knight. Abençoe Lalá, né? Agora o ninho está vazio, hein? Que coisa. Agora que vai começar, né? A gente começa com 2 e termina com 2, né? Então agora é uma nova etapa, né? Já vai estrear sexta-feira, Jantar dos Namorados. Uma nova etapa, né? Que Deus os abençoe. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Velho Testamento, no livro do profeta Jeremias. O capítulo é o 18. Jeremias 18, de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus. Jeremias 18, de 1 a 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu quero pedir à igreja para repetir comigo o versículo 6, mas todo o versículo 6. Vamos ler juntos todo o versículo 6. Juntos, irmãos. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Oremos. Nosso Deus e Pai, recebe o nosso culto que oferecemos e ofertamos ao Senhor. Recebe nossa gratidão, recebe o nosso louvor, recebe o nosso amor. Estamos aqui para abraçá-lo, para beijá-lo, para servi-lo, para dizer ao Senhor que o Senhor é tudo para nós. Agradecer a tão grande salvação que o Senhor nos deu em Jesus Cristo. O nosso nome que foi escrito no livro da vida. Nascemos de novo, nascemos no Espírito, nascemos para Jesus, nascemos no reino dos céus. Estamos agora, ó Pai, compreendendo as coisas espirituais e louvando o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, como o Deus da nossa vida. Isso não tem preço, isso não tem valor, ó Deus, é algo glorioso demais. E expressamos a Ti a nossa gratidão, expressamos a Ti a nossa honra ao Senhor, por essa tão grande obra que nos foi dada pela pessoa e obra do Teu Filho Jesus Cristo. Agora, ó Pai, nós já cantamos, já oramos, já expressamos a nossa adoração, já intercedemos pelos aflitos, necessitados, enfermos, e pedimos que o Senhor venha
com a Tua palavra ao nosso encontro, para fortalecer a nossa fé, para santificar nossas vidas, para alinhar a nossa vontade com a Tua, e que possamos viver segundo a imagem e o caráter do Teu Filho Jesus Cristo. Abençoe esta igreja que caminha prosperamente, esta igreja que caminha em paz, sobre a orientação do Espírito Santo, sobre o pastorado do reverendo Knight, junto com os presbíteros que também pastoreiam o rebanho, que tem, ó Pai, este rebanho produzido frutos para a honra e glória do Teu santo nome. Ó Deus amado, continue dando visão, sonhos aos Teus filhos, para que esta igreja cresça e toda a cidade de São José dos Campos seja impactada com a glória que o Senhor estará derramando nesta igreja sobre as vidas dos Teus filhos. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia é a história da redenção. O personagem principal é Jesus. A Bíblia é cristocêntrica. Jesus está no centro. Todas as coisas no Velho Testamento, os apóstolos falaram que eram sombras daquele que haveria de vir. Por isso que o livro de Gênesis narra o relato, ou narra o início de todas as coisas. O início do povo de Deus, de onde nasceria o Messias. Gálatas fala, vindo à plenitude dos tempos, nasceu Jesus sob a lei, nasceu Jesus fruto da graça de Deus, nasceu de mulher, nasceu sob a lei. O tempo amadureceu para chegar Jesus. Nós vemos então a história do povo de Israel, vemos a história dos sacerdotes, a história dos profetas, a história dos reis, que pré-anunciava a chegada de Jesus. Nós temos os evangelhos, que é a chegada de Jesus na terra. Nós temos o livro de Atos e as cartas apostólicas. O impacto da mensagem do evangelho na vida de pessoas, cidades e nações. A igreja que expande, a igreja que alcança muitas regiões. E nós somos hoje, irmãos, o elo dessa corrente. Nós somos, imaginariamente, Atos 29. O evangelho que continua, a história da igreja que ainda atravessa oceanos, atravessa continentes, florestas, rios e mares, para chegar em todos os povos, línguas, tribos, nações e raças. Porque de todos esses lugares virão adorar a Jesus. E o livro de Apocalipse, que é o retorno de Jesus, o julgamento final, e quando nós estaremos eternamente na presença de Deus. A Bíblia é a história de Jesus, e essa história que alcançou você e alcançou a mim. Então eu posso também dizer que a Bíblia tem como uma história secundária a sua própria história. Porque se Jesus é o personagem principal, esse Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, neste tempo de hoje, nos encontrou, nos salvou, e nós somos servos de Jesus. O livro de Hebreus diz que as figuras naturais são símbolo das espirituais.
E essas figuras naturais, e Jesus foi primoroso nisso, ele usou muitas parábolas. Ele parte do conhecido para revelar o desconhecido. Ele parte das coisas terrenas para revelar as coisas celestes. Então Jesus e a Bíblia vai mostrar agora a nossa própria história, a partir do encontro com Jesus. E a Bíblia, ela usa muitas metáforas, muitas ilustrações, para contar essa história. Por exemplo, Jesus é apresentado como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, João 10. Mas nós, ao mesmo tempo, somos apresentados como ovelhas. Essa ovelha que contrasta com o bode, que não obedece a Jesus, não pertence a Jesus. Da mesma forma, a Bíblia usa a metáfora do trigo. Você é trigo de Deus, plantação de Deus, que contrasta com o joio. Lembra da parábola? Que os servos queriam arrancar o joio, e o mestre, o Senhor, fala, não, vocês vão arrancar o trigo, terá a hora certa. Os santos anjos de Deus irão separar o joio do trigo. Estão lembrados, irmãos? E aí as metáforas são muitas. 1 Coríntios capítulo 12, fala que Cristo é o cabeça, e nós, membros desse corpo. A igreja é comparada como o corpo humano. E aí o texto vai dizer, a mão não pode dizer ao pé, eu não preciso de ti, e assim por diante. E aí o texto vai dizer que nós individualmente somos membros do corpo de Cristo. Um é o pé, outro é a mão, outro é o braço, outro é a perna, outro é os olhos, outro os rins, e assim vai. Metáforas para explicar a história do povo de Deus, a igreja de Jesus. Hoje pela manhã nós estudamos a carta do apóstolo Pedro. E Pedro também usa uma metáfora, né, irmão Beto? Ele fala que nós somos do edifício de Deus. Deus construiu um grande edifício e nós somos pedras vivas desse edifício. Paulo, falando ao jovem pastor Timóteo, ele fala que somos como soldados de Cristo. E o nosso esforço é agradar aquele que nos arregimentou. Por isso que nós não nos envolvemos com coisas terrenas, com coisas diferentes daquele que nos chamou. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele usa mais uma metáfora para contar a sua história. Ele fala que nós somos o bom perfume de Cristo, para que o mundo sinta a fragrância dos céus. Ainda em Coríntios, nós somos cartas vivas, escritas pelo Espírito Santo de Deus e lidas pelo mundo. Então, meu irmão, eu poderia continuar aqui a noite inteira falando dessas metáforas. Ovelha, trigo, soldado, pedras vivas e assim por diante. Mas, evidentemente, que você leu comigo Jeremias 18. E Jeremias 18 é uma história impressionante, que Deus quer dar uma mensagem ao seu povo. E ele então chama o profeta para descer à casa do oleiro. E lá ele vai, a partir do ofício do oleiro com o barro, ele vai contar da sua vontade, do seu plano divino ao profeta, que deveria espalhar essa mensagem ao mundo. E nós lemos e repetimos Jeremias 18, 6. Assim diz o Senhor, eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E nós somos o povo de Deus. O povo de Deus no Velho Testamento era Israel.
O povo de Deus no Novo Testamento é a igreja, o Israel vivo, o Israel eterno de Deus. Então, é Deus que está fazendo a comparação. Como barro, assim sois vós na minha mão, ó igreja, ó Israel de Deus, Igreja Presbiteriana de São José dos Campos, como barro na minha mão, assim sois vós. E eu quero então, irmãos, contar a nossa história a partir do barro, para que nós possamos nos maravilhar com a obra de Deus, nos consagrar mais a Deus e viver em obediência a essa vontade, e sendo esse barro submisso e dócil na mão do oleiro. Queridos, tudo começa quando o oleiro, aquele profissional artesão, que quer fazer, quem sabe, um jarro, um prato, uma caneca, um pires, seja lá o que ele tem na mente, ele precisa do barro. E ele então tem que fazer algo impensável em outra circunstância. Ele tem que sair do conforto da sua casa, do aconchego da sua casa, da limpeza da sua casa, e ele tem que ir lá para o lugar sujo, o lugar inóspito, o lugar muitas vezes mal cheiroso, e ele tem que ir lá buscar uma matéria-prima que a dona da casa, a esposa do oleiro, jamais gostaria que ele trouxesse para dentro de casa. Assim é Deus conosco. O que os evangelhos, o que a Bíblia vai dizer? Eu acho que você sabe de cor, vamos falar comigo, João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A obra do oleiro começa e tem a força motriz no amor de Deus. Deus amou, e o seu Filho foi enviado. Deus enviou o que ele tinha de melhor no céu. Ele não enviou um anjo, um arcanjo, um querubim, um serafim, ou um ser descartável. Ele enviou o que de melhor ele tinha, o seu Filho, para levar a salvação, para fazer a obra de justiça de Deus. No Velho Testamento, no Gênesis, a alma que pecar, essa morrerá. A justiça de Deus precisava ser satisfeita. O salário do pecado é a morte. Então Jesus vem. Mas Paulo vai falar em Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele sendo Deus, aí eu lembro de João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vamos trocar a palavra verbo, que no português a palavra que expressa ação é verbo. Então, Jesus é a ação de Deus, a palavra em movimento de Deus. No princípio era Jesus. Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Amém, irmãos? E aí, voltemos para Filipenses. Pois ele, sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. É uma linguagem que a gente não usa muito, né? Julgar por usurpação o ser. De uma forma bem simples e popular, o texto diz que Jesus não insistiu em ser Deus, não fez birrinha, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira.
Ele abriu mão da sua glória, do seu conforto. E como nós lemos lá em Apocalipse, de dia e de noite, aqueles seres celestiais ficam ininterruptamente dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Jesus ininterruptamente é adorado por todos os seres celestiais. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Jesus era adorado. Mas como oleiro que sai do conforto da sua casa e vai para o brejo, vai para o lugar sujo, vai para o lugar mal cheiroso, vai buscar a matéria-prima para levá-la para a sua casa. Assim Jesus se fez gente como a gente, se fez carne como nós, andou na nossa terra, bebeu da nossa água, sofreu a nossa dor, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Por isso que o livro de Hebreus diz que Ele é poderoso, Ele é capaz de nos socorrer em ocasião oportuna, porque Ele sabe o que é padecer. Todas as dores possíveis e imagináveis que um ser humano pode passar, Jesus passou de forma exponencial, porém sem pecado, por isso que Ele nos socorre. Então, meu querido e amado irmão, Jesus desceu na nossa terra, pisou no nosso chão, como diz o profeta Isaías, levou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas iniquidades, levou sobre si os nossos pecados, se fez maldito, para que lá na cruz fosse rejeitado por Deus, para que lá na cruz nós fôssemos acolhidos por Deus. Ele foi abandonado pelo Pai para que nós pudéssemos ser recebidos pelo Pai. Ele disse em aramaico, tetelestai, está pago. Ou seja, o que o homem devia. O Senhor disse, o salário do pecado é a morte, então eu morro por ele. Por esses que o Senhor amou. Por isso que os evangelistas falaram, assim como a serpente foi levantada no deserto, convém que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que olhar para Ele seja salvo. Então, meu querido e amado, a sua história começa quando Jesus se faz homem. Ele se encarna, pega o seu pecado e o pecado de todos os homens, de todas as épocas, de todos os lugares, e vai lá na cruz pagar pelos nossos pecados. Na metáfora, é o oleiro que sai do conforto da sua casa, vai lá no brejo e traz o barro para a sua casa. Ele dá dignidade para o barro. Ele tem projeto para o barro. Ele tem sonhos para o barro. Ele dignifica o barro. Ele vai fazer um instrumento de honra para aquilo que era totalmente indigno, imerecedor, impróprio para estar na casa do oleiro. Mas o texto continua, meu querido e amado irmão, dizendo no versículo de número 2. Versículo de número 3. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Eu penso que você já viu essa figura, ou em filme, documentário, ou em uma revista, uma foto, ou talvez você, em algum passeio, foi na casa de um artesão, de um oleiro, e viu em loco. Aquela figura um tanto quanto primitiva, de um sujeito assentado num banquinho, tem alguns instrumentos ali na frente, e tem o barro sobre uma roda. E ele, com os movimentos dos pés, vai pedalando ali, e o barro vai rodando, rodando, rodando. Existem dezenas de equipamentos que podem fazer isso. Eu estou indo naquele mais antigo, nos tempos dos profetas aqui.
bem rudimentar. Hoje você vai, por exemplo, Poços de Caldas, ali você vê eles trabalhando o cristal também, mas um pouquinho diferente isso. Mas, enfim, vamos ficar com essa imagem na cabeça. O barro está ali sobre uma roda de madeira, num movimento contínuo, ininterrupto, e o oleiro vai trabalhar o barro. Aquele barro que ele foi lá no brejo, no lugar sujo e mal cheiroso, e levou para casa. E ali ele começa a tirar uma raiz de grama, um pedaço de pau, uma pedra, uma casca de barata, uma asa de barata, uma formiga morta. Ele vai limpando o barro. E, meu irmão, eu vou cometer um erro de português, me perdoe os professores de português aqui, eu vou cometer uma redundância. E a roda roda. É o movimento. Aquilo ali, dezenas, centenas, milhares de vezes, o barco está rodando, 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 movimento. E nesse movimento, o oleiro limpa o barro. Vamos fazer a aplicação disso. Jesus, num ato soberano, nos justificou, nos salvou. Na linguagem de Colossenses 1,13, nos transportou do império das trevas e nos colocou no reino da luz. Amém, irmão? Estamos aqui no reino da luz, na roda. E aonde que é o reino? É a igreja de Cristo. E você, então, que saiu lá, daquele lugar de perdição, daquele lugar de pecado, agora você vem para a casa do oleiro e ele está ali trabalhando você no movimento. O que é isso, irmão? Você, quando se converte, eu, quando me converti, para onde que a gente vai? Para a igreja. A gente faz a pública profissão de fé, se batiza, se torna membro. E aí nós passamos, então, a integrar a igreja. E passamos a nos movimentar, a viver no balanço da igreja. Domingo de manhã é escola bíblica, domingo à noite, culto, reuniões de oração, estudos bíblicos, encontros de casais, ministério de louvor, conjunto coral, departamento infantil, junta diaconal, e a igreja vai se movimentando. E a igreja cria e cria programações, atividades para pregar o evangelho. E nessa pregação do evangelho nós vamos sendo purificados. Nós vamos sendo tratados. Quantos de nós aqui num culto, ao ouvir uma pregação, abandonamos uma prática errada na nossa vida? Quantos aqui numa reunião de oração, confessaram os seus pecados e foram purificados de uma situação horrível na sua vida, maledicência ou coisa do gênero? Então, meu irmão, é no movimento da igreja, é nas muitas atividades da igreja, é na programação de Natal, é na programação de Páscoa, é na programação do aniversário da igreja, é na programação do dia do homem presbiteriano, enfim, nós nesse movimento, parece que a igreja nunca para, né, irmão? Eu lembro que quando eu me converti, meu pai não era crente, ele era um católico fervoroso, e eu vi uma vez ele falando de mim para alguém lá no armazém que ele tinha. Ele falou: meu filho, ele só sai de casa para duas coisas. Eu falei, parei para ver, o que ele vai falar? Ele só sai de casa para ir na escola e para ir na igreja. E essa é a nossa vida, né, irmãos? Ir à igreja. Por isso que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor,
Por isso que o livro de Hebreus, o autor de Hebreus diz, não deixeis de congregar como é costume de muitos. Por quê, meu irmão? Porque é no movimento da igreja, é no movimento da escola bíblica, das reuniões de oração, dos grupos pequenos, do coral, da junta diaconal, da SAF, dos jovens e tantas atividades da igreja, que nós vamos sendo tratados por Deus, que aquela raiz que não deveria estar ali é arrancada, aquela pedra não deveria estar ali é arrancada. Eu quero usar a metáfora que o salmista fala no Salmo 40. Você lembra? Esperei confiantemente pelo Senhor. E Ele, o que Ele fez? Me livrou de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha, me firmou os passos, colocou-me nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao Senhor. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Meu irmão, lembra aqui da figura, você já foi menino, já foi menina, você já brincou no barro, lembra quando você brincava no barro? Saiu com barro no ouvido, barro no cabelo, barro para todo lado. O poço de perdição, um tremendal de lama. Quando a pessoa sai da lama e vai para a rocha, sai do barro, o que acontece? O barro seca, né, irmãos? Aí você fica quase que uma múmia, o barro secou, você está... Essa é a imagem que eu queria que você guardasse. Jesus nos tirou do império das trevas e nos colocou no seu reino. Jesus nos tirou do mundo e nos colocou na igreja. Na linguagem veterotestamentária, Jesus nos tirou do Egito e nos colocou em Canaã. Mas só assim como o povo de Israel, nós saímos do Egito, mas o Egito não saiu de nós. Lembra que quando Moisés, depois que o mar se abriu, e eles chegaram no Sinai, e ele subiu lá para as montanhas para buscar as tábuas da lei, 40 dias depois, como estava o povo? Adorando um bezerro de ouro, e o Deus das pragas, e o Deus que abriu os mares, abriu o mar e eles atravessaram a pés enxutos, negócio fantástico. Já tinha, ó. Por quê, irmãos? Até aquela figura, né? Eles reclamavam de Moisés. Lá no Egito a gente tinha panelões de carne, aqui a gente morre de fome. E nós somos assim. Por isso que o movimento da igreja, o movimento das rodas, é um movimento de santificação. Nós já saímos do brejo, já estamos na casa do oleiro, mas nós ainda temos muitas coisas do brejo que precisam ser arrancadas, muitas coisas erradas. Por isso, na figura do Salmo 40, nós precisamos nos lavar nas águas purificadoras de Jesus. Mas o texto continua, irmão. Versículo de número 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Irmão, vamos recapitular aqui a metáfora. O oleiro que sai do conforto da sua casa, vai no brejo e traz o barro para casa. Jesus que se encarnou e nos libertou das trevas para a luz. Romanos 5:1. Justificados, nós fomos mediante a fé pela obra de Jesus. Agora nós estamos num processo de santificação, num processo de limpeza, de tirar o mundo, o mal, as trevas da nossa vida, para que mais de Jesus, mais dos céus a gente tenha em nós. Mas
o texto nos conta, e Deus faz questão desse fato falar com Jeremias, e consequentemente falar conosco aqui em São José dos Campos. O oleiro está trabalhando o barro sobre as rodas. Vamos imaginar que ele está fazendo um vaso. Em um dado momento, aquele vaso desmorona. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já conviveu com pessoa estressada? Você já conviveu com uma pessoa iracunda? Aquela pessoa nervosa? Pavio é curtinho. Eu perguntei isso, eu falei, pastor, eu já trabalhei com gente que nem pavio tinha. Você não podia nem chegar perto, o negócio já explodia. Por que eu estou falando isso? Por que o texto está contando isso para nós? Que o nosso Deus, o seu Deus, o meu Deus, aquele que nos amou e mandou Jesus para nos salvar dos nossos próprios pecados, Ele não se estressa conosco. Eu vou usar um texto bíblico, Salmo 103. Deus não nos trata segundo os nossos pecados e nem retribui consoante a nossa iniquidade. Como o céu se alteia da terra, assim é grande o amor de Deus para conosco. Porque se Deus fosse nos tratar de forma estressada pelos nossos próprios erros, há muito Ele já teria nos abandonado. O que o texto está dizendo é que o vaso que o oleiro fazia estragou. E o oleiro não é um sujeito estressado que pega aquele amontoado de barro e joga longe e fala, eu não quero esse negócio mais aqui dentro de casa. Ô barro ruim. É isso que o texto está dizendo. Deus não joga você fora. Deus não desiste de nós, irmãos. Jesus falou, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Olha o que Jesus falou, de jeito nenhum eu lanço fora. Os que tinham a mente carnal, pecaminosa, Judas vai tratar isso na sua carta, eles querem transformar a graça de Deus em libertinagem. Então as pessoas falam, se Deus não desiste de mim, Deus não me abandona, então eu vou ficar no pecado. Eu vou fazer tudo que eu quero. Aí Romanos 6 responde, como permaneceremos nós no pecado, se para ele nós já morremos? A nossa comida, a nossa bebida é agradar o nosso Deus, porque a gente reconhece que Ele nos dignificou, Ele nos tirou das trevas, Ele nos trouxe para o seu reino, Ele está nos lavando, nos purificando, nos transformando. O projeto dele é muito melhor, e nós já entendemos isso. O apóstolo Paulo fala, o amor de Deus me constrange, e nós ficamos maravilhados com o amor de Deus. Mas isso é o que o velho hino dizia, que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz. Eu tenho segurança em Jesus, que por mais pecador, deficiente, limitado que eu seja, Deus não vai desistir de mim. Deus não vai me abandonar. Eu não vou provocar um estresse, uma ira em Deus a ponto de ele ficar nervoso e me arremessar para longe. Deus não desiste de nós. Isso nos dá conforto, incentivo, segurança para continuarmos servindo a Deus. Eu citei esse versículo hoje pela manhã, o Salmo 119. Deus conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Ele sabe com o que ele está lidando, ele sabe que é um barrinho ruim. Essa é a nossa estrutura. E Ele, então, meu querido, está transformando isso. Ele está trabalhando a sua e a minha vida, para que nós continuemos firmes com Ele. Não está explícito no texto,
mas está implícito na obra do oleiro. Eu fui pesquisar o que o oleiro faz quando isso acontece. Quando o barro que ele está trabalhando ali não aceita a forma, não aceita o projeto, não aceita deixar de ser um amontoado de barro para se tornar um vaso, uma caneca, um prato bonito. O que o oleiro faz? Ele vai usar 2 elementos, irmãos. Como eu disse, não está isso no texto, mas eu fui lá na ação do oleiro. Ele vai usar 2 elementos. O primeiro, ele vai pôr água. Ele vai amolecer esse barro. Ele vai dar uma nova textura para esse barro, uma nova consistência para esse barro. Ele vai pôr água. Aí, irmão, nós caímos, voltando a Hebreus 8, as figuras naturais são símbolos das espirituais. Por isso que Jesus é apresentado 82 vezes de formas diferentes na Bíblia. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é a porta das ovelhas, ele é o início, ele é o fim, ele é o pão da vida. O que eu mais gosto é quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele é o caminho. Ele é a rosa de Saron, leão da tribo de Judá. 82 vezes Jesus é apresentado de forma diferente. No texto e na metáfora do barro, o oleiro agora vai jogar água no barro. E Jesus também é a água. Ele diz: eu sou a água da vida. Quem de mim beber nunca mais terá sede. Deus então vai derramar Jesus em nós. Por isso, irmão, que a Bíblia tem textos como: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia tem textos como: tenham a mente de Cristo. Tem textos que nos conclama a imitar a Jesus, a seguir a Jesus, ter o caráter de Jesus. A palavra cristãos surgiu na cidade de Antioquia, quando os discípulos começaram a imitar a Jesus, e os habitantes de Antioquia chamaram aquela gente de cristãos. O que significa? Pequeno Cristo, um imitador de Jesus. Por isso que o hino diz: mais de Cristo eu quero ter, dele o ensino receber, né? mais de Cristo. O apóstolo Paulo: sede, pois, meus imitadores, como eu imito a Jesus. Por isso, irmão, que nós precisamos conhecer muito de Jesus. Por isso, como diz o reverendo Jeremias, da 8ª Igreja de Belo Horizonte, que o crente deve ler não apenas pequenos versículos da Bíblia, mas se você ler pequenos versículos da Bíblia, tá bom, irmão, melhor do que ler nada. Mas você também precisa criar o hábito de ler, por exemplo, a carta de Mateus, o Evangelho de Mateus. Pega um final de semana, ou pega essa semana eu vou ler o Evangelho de Mateus. Leia os 28 capítulos, leia tudo. Vai tendo uma visão mais ampla, mais panorâmica, mais ampliada do Evangelho de Jesus, para você pensar como Jesus. Desculpa, irmãos, eu estou resfriado, tem hora que a tosse me atrapalha. Então nós precisamos de Jesus. E como que a gente vai ter mais de Jesus? Quando nós lermos mais o Evangelho e nos esforçarmos para praticar o Evangelho. E fazer como Jesus fez. A comida e a bebida dele era fazer a vontade do Pai. E nós vamos fazer isso também. E nós vamos aprendendo de Jesus nesse movimento da roda.
O que o reverendo Knight já aprendeu de Jesus, ele vai ensinar para vocês. O que vocês já aprenderam de Jesus, vocês vão ensinar para ele. Por isso que a nossa fé, ela é uma fé recíproca. Por isso que nós temos 25 mandamentos de mutualidade no Novo Testamento. Amai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, aconselhai-vos uns aos outros. São 25 mandamentos no relacionamento. O que você já aprendeu, você ensina. O que o outro aprendeu, você também vai lutar para aprender, porque nós somos uma irmandade, uma fraternidade, para termos mais de Jesus. E eu caminho para o fim. Mas o oleiro, ele vai derramar um segundo elemento naquele barro, que é o óleo. Sabia disso? Ele vai pôr óleo na massa, que ela precisa ter liga, ela precisa ter textura, ela precisa ter o ponto certo, e o óleo dá esse ponto. E aí, meu irmão, você já sabe, né? O que Deus derramou sobre nós, além de Jesus? O seu Espírito. O Espírito Santo é apresentado de 4 formas diferentes na Bíblia. No batismo de Jesus, ele é a pomba. Ele desce como pomba. Ele é o vento que não se sabe de onde vem e para onde vai. Ele é, como diz Apocalipse, as 7 tochas de fogo que ardem constantemente no trono de Deus. É o fogo de Deus. Mas o Espírito Santo também é apresentado como óleo. O óleo que era derramado sobre a cabeça do sacerdote, dos reis, dos profetas, quando eram ungidos. O óleo do candelabro, símbolo do Espírito Santo de Deus. E por isso que Deus, irmãos, Paulo vai falar que ele fez de nós o seu templo, a sua casa. Você é casa de Deus. O Espírito Santo. Eu quero ser muito reverente, mas eu preciso te dar um choque de realidade. O Espírito Santo vai ao banheiro com você. Ele toma banho com você. O Espírito Santo dorme com você. Porque o Espírito Santo, ele não fica do seu lado. Ele não fica em cima. O Espírito Santo fica dentro. Ele mora dentro de você. Como diz Paulo em Efésios, ele é o selo, a garantia, o penhor da sua salvação. Quando os anjos vierem buscar, eles vão ver quem tem o Espírito. Esse é de Deus, esse é trigo, esse não é joio. Então você tem o Espírito de Deus, o óleo. E meu irmão, me edificou muito entender esse texto. Eu vou pedir o pessoal da Data Show aí, vamos ler Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Vai ser projetado aqui. Diz assim: também o Espírito, falando do Espírito Santo, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Nós somos barro, né, irmãos? Porque nem sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Eu queria parar e falar rapidamente sobre a palavra intercede. O que é função de um intercessor? O intercessor é uma pessoa que se coloca entre 2 pontas que se romperam. E ele vai unir pessoas, cidades, nações que se degladiaram, que se romperam. Ele vai ligar, ele vai fazer que esses que estão separados se juntem. Então, o Espírito Santo, ele foi colocado em nós para que nós possamos estar ligados a Deus. Depois a gente volta nesse versículo, vamos ler o próximo. É aquele, falando do Espírito Santo, amém, irmãos? Que sonda os corações. Ou seja, o Espírito Santo está dentro de você, não está? Ele sabe o que está dentro do seu coração.
Ele sabe o que está dentro da sua mente. Ele sabe o que, é que você pensa. Ele sabe o que, que você quer. Ele sabe o que, que te atrai. Ele sabe o que, que mexe em você. Ele sonda, ele te conhece de dentro para fora. Ele te conhece mais do que você mesmo. Ele conhece mais do que a sua mãe, mais do que seu pai, mais do que seu pastor. Ele sonda você de dentro. Você nem pensou, ele já está sabendo o que você vai pensar. Você nem falou, ele sabe o que você vai falar. Ele sonda os corações. Sabe qual é a mente do Espírito. Porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Lembra lá do versículo 26? Ele intercede sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, irmãos, muito rapidamente eu entendi isso. Ao analisar esse texto, eu tive a seguinte imagem. O Espírito Santo pega na mão de Deus e fala, eu sei qual a vontade do Senhor para a vida do Edson. Segundo a vontade de Deus que ele intercede. Eu sei, Deus, Pai, tudo que o Senhor projetou para o Edson. O seu sonho para ele, o seu projeto para ele, a sua vontade para ele, eu sei. Então Deus continua fazendo essa vontade vir sobre a vida dele. E ele pega na minha mão e fala, Edson, vem cá. Não vai por aí não. Não pensa isso não. Não queira isso não, porque Deus tem algo melhor para você. É isso que Deus quer. E ele começa a trazer a minha vida para a vontade de Deus e a vontade de Deus para a minha vida. E aí, queridos, que eu entendi o que é gemidos inexprimíveis. Eu estava vendo as Olimpíadas e a prova de halterofilismo. Aqueles atletas de altíssima performance, que eles pegam aqueles pesos, para mim é descomunal, coisa assim, parece 200, 300 quilos, lembra daquilo? E eles levam e jogam aqui no peito. Aí tem o último lance, que eles têm que colocar em cima da cabeça, levantar 300, 400 quilos. O que me chamou a atenção assistindo aquilo na televisão, você depois pode ver isso no YouTube, é como aqueles atletas, eles urram. É um uivo, porque é tanta força que eles fazem para levantar aqueles pesos descomunal. E eu estava perguntando, Deus, por que o Espírito Santo geme? Porque ele faz muita força. Ele faz assim, ele traz Deus para o Ed, e traz Edson para Deus. Ele traz a vontade de Deus, porque segundo a vontade de Deus que ele intercede, ele pega a minha vontade que é ruim, que é carnal, mundana, e ele vai trabalhando, e ele vai fazendo força. A força para unir as vontades, o projeto, para que a gente aceite o molde, o plano de Deus para a nossa vida. O Espírito Santo intercede por nós. E aí eu termino mais um texto, 1 Pedro. E eu vou terminar, porque senão depois o pastor Naito me convida mais. O Edson não vem, não para de falar. Deixa eu achar o texto aqui que ele sumiu. Pedro, capítulo 4, 1 Pedro 4, versículo 12. Aí, irmãos, o oleiro jogou água, o oleiro jogou óleo, ele trabalhou e fez o molde. Agora ele tem um vaso, ele tem uma caneca, ele tem um prato. Agora ele precisa consolidar aquilo. E o que o oleiro, no último ato, ele vai fazer? Ele vai queimar aquilo. Ele vai pôr fogo naquele objeto, para que o barro se consolide. E quem lembra aí das olarias antigas, né, que queimava o tijolo, porque se não queima o tijolo, quando vem a chuva, a casa desmorona. Tijolo queimado não perde a forma, chuva não derrete, frio não estraga. É isso que Deus faz. Olha o que Pedro fala para nós. Amados, não estranheis
O fogo ardente que surge no meio de vocês, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então, o que o texto está dizendo? Que Deus nos manda provas. É projeto de Deus. Deus vai provar você, vai provar a sua fé, a sua integridade, vai provar a sua intenção. Deus vai provar. E o texto de Pedro diz, não estranhe isso não, como se alguma coisa extraordinária. Não, isso é ordinário, isto é próprio, isso faz parte do processo. Minha irmã, aquele vaso lindo que você tem na sua porta de entrada da sala, na sua casa, aquilo ali toma chuva, toma vento, toma sol, entra frio, entra calor e não perde o molde. Por quê? Porque foi queimado. Por isso que a Bíblia diz que quando nós somos provados e aprovados, nós não abandonamos, porque diz a palavra que toda provação produz perseverança, e aí perseverança produz experiência. Por isso que é tão bom conversar com gente que tem experiência, que já passou por tantas coisas na vida, mas não perdeu a fé. E é isso que Deus tem preparado para nós, irmãos. A glorificação, o último ato de Deus. Quando diz Paulo aos Coríntios, o mortal vai se revestir da imortalidade. O corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. 1 João 3. Já agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. E quando Jesus se manifestar, nós o veremos e seremos como Ele é. Esse é o projeto de Deus. Você seja igualzinho a Jesus. Não que você seja Deus. Não, mas que você tenha a mesma natureza, sem pecado, de amor ao Pai, de fidelidade a Deus, de honra a Deus. Como o Pai falou lá no Jordão, este é o meu Filho amado, em quem eu me alegro. E o projeto de Deus é que nós sejamos filhos iguais ao primogênito, Jesus, que alegra o Pai. Por isso que essa é a história do barro, que saiu lá do brejo, foi para a casa do oleiro, foi purificado. Ele era difícil, teimoso, trabalhoso, mas o oleiro continuou persistente, perseverante, não se estressou, acreditou. Os elementos, água e óleo, operaram, atuaram, e as provas, as lutas, as dificuldades fizeram com que este fogo fizesse com que essa pessoa nunca viesse a abandonar a fé. Eu também citei hoje pela manhã, porque eu falei sobre firmeza em Cristo, eu gosto muito daquele texto de Hebreus 10. Nós somos daqueles que não retrocedem, nós somos daqueles que permanecem na fé. Por isso que Jesus fala, ser fiel até a morte. O nosso projeto, meu irmão, é este, até a morte. Que Deus nos abençoe e que nós fiquemos cada vez mais deslumbrados com o amor de Deus e como Deus tem trabalhado de todas as formas possíveis para que nós sejamos segundo o seu Filho, Jesus Cristo. E o projeto dele seja aceito por cada um de nós, apropriado por cada um de nós, e que nós vivamos o projeto de Deus para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.